detalhes, alguns números estatísticos da Europa atual, depois a gente volta. Em primeiro lugar, depois do histórico que principalmente o Hélio fez, nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que todos ou quase todos diziam na época, e a maioria continua dizendo hoje, sobre as causas da crise? Que ela foi provocada pelos mercados, ou pelo sistema capitalista, ou pela falta de regulamentação, e receitavam, na verdade, açúcar para um diabético. Quer dizer, receitavam mais Estado, mais regulamentação, mais intervencionismo, quando na realidade os mercados financeiros são dos mais regulados no mundo inteiro. Nós vimos hoje de manhã, na nossa exposição, minha e do Leandro, o que a escola austríaca tem a dizer sobre isso, né? Que as crises são geradas quando existe uma expansão do crédito que não é lastreada em poupança genuína, ou seja, o dinheiro entra na economia, se mascara, se fantasia, né, de poupança, as taxas de juros ficam bem abaixo do que deveriam ficar, e isso estimula investimentos de longo prazo, que é o caso dos investimentos na construção civil. Passado algum tempo, vem aqueles efeitos Ricardo, efeito concertino, ou seja, acontece o seguinte: essas rendas que são geradas nesses setores de longo prazo, que são dentro da estrutura de capital, com que a escola austríaca trabalha, os setores produtores de bens puros de capital, as rendas nesses setores aumentam no primeiro momento. O que as pessoas vão fazer com essas rendas? Eu falo rendas no plural porque renda é salário, juros, lucros, aluguéis, né? Elas vão gastar em quê? Elas não vão comer um pedaço de máquina. Elas vão gastar nos setores mais ligados aos bens de consumo. Isso porque a moeda se espalha pela economia a uma velocidade muito maior do que a velocidade da produção, entre o início da produção de um bem, no estágio inicial da produção e estágio final. Então vai acontecer um cabo de guerra entre consumo e investimento, a taxa de juros vai subir e isso vai provocar a recessão. Essa é a essência, né, da teoria austríaca dos ciclos econômicos. Houve uma grande crise nos Estados Unidos em 1920, 21, e essa crise cessou sem qualquer intervenção por parte do governo dos Estados Unidos. Isso está lá no site do Mises, uma palestra do Tom Woods, em 2010, em Porto Alegre. Não houve nenhuma interferência do governo, a crise terminou por ela mesma, muitas empresas quebraram porque tinham que quebrar. Agora, quando o governo, para evitar que empresas que deveriam quebrar não quebrem, ele acaba cobrando isso, no final das contas, dos que eles chamam de contribuintes, que eu disse de manhã, prefiro chamar de otários pagadores de tributos, porque ninguém é contribuinte por livre vontade. Nós não gostamos de pagar tributos, então nós somos compelidos, é uma coerção, é uma agressão que o governo faz, ele nos toma o dinheiro. Quando um sujeito com uma arma aponta para outro e toma o dinheiro dele, ele é um ladrão. Quando o governo faz isso, não, ele está tributando para fazer justiça social. Então, o que aconteceu? Os austríacos previram a crise com antecedência, há vídeos na internet em abundância daquela época, 2006, tem um do Peter Schiff, os outros economistas, inclusive o ex-assessor do Ronald Reagan, Arthur Laffer, eles riram, todos debochando dele, dizendo que ia ter crise, mas que nada, a economia vai subir, e a crise veio depois. Em 1929 aconteceu a mesma coisa. Em setembro, o Mises advertiu: olha, está vindo aí uma grande crise de consequências imprevisíveis. E todos pensam até hoje que a Grande Depressão foi curada porque aplicaram as ideias do Keynes. Não tem nada mais falso do que isso. Para vocês terem certeza disso, basta ler o livro A Grande Depressão, do Rothko, que o Instituto Mises acabou de editar em português. A crise, quando Keynes começou com aquelas suas ideias, já estava sendo resolvida pelos próprios mecanismos de mercado.
mas ele ficou conhecido como o cara que salvou a economia. Isso foi um desastre para a teoria econômica, porque a escola austríaca foi abandonada, porque o nosso remédio é um remédio muito antipático, né? Imagina que você fosse o primeiro-ministro inglês, né, o Daniel, e chamasse os dois economistas mais famosos da época. O Hélio era o Keynes, desculpa, e eu o Hayek. Aí você perguntar para mim, professor, o que você acha? E eu sou Hayek, né? Eu disse, olha, isso só vai ter jeito quando a estrutura de capital da economia se ajustar, muitas empresas vão quebrar. Aí você pergunta, o que eu faço? Ele não faz nada, porque o seu antecessor lá nos Estados Unidos foi o Calvin Coolidge, né? Principalmente, ele emitiu dinheiro demais, gastou demais, fez uma farra, a economia cresceu, agora está na hora de ajustar. Eles comeram demais, agora chegou a indigestão. Aí você diz, muito obrigado, professor, chama o Keynes. Aí o Keynes chegava e dizia, olha, eu tenho aqui uma teoria que diz que quanto mais você gastar, melhor. A economia vai acabar com a crise vai embora e você vai crescer pelo resto da vida. O Keynes publicou até um artigo com um título super pretensioso, chamado Transformando Pedras em Pães. Ele acreditava que tinha descoberto o milagre da transformação, não de pães e peixes, como na Bíblia, mas de pedras em pães. Ou seja, nunca mais ninguém ia ter, nenhum país ia passar por recessão. Basta gastar. E inventou o paradoxo da poupança. Quanto mais a sociedade poupar, pior, porque vai ter desemprego. É exatamente o contrário. Ele deu uma guinada moral, inclusive, na teoria econômica, que desde os pós-escolásticos dizia, olha, se você quer crescer como indivíduo, como família, como empresa, como país, você tem que poupar, se esforçar, trabalhar, dar duro, e isso é que vai dar resultado. Vem o Keynes e diz, não, nada disso, o negócio é gastar. A formiga está errada, a cigarra é que está certo. E muitas pessoas ainda pensam, até hoje. Os monetaristas, como ele falou, o Friedman atribuía a crise de 29 a debilidades do Banco Central. O Banco Central tinha que ter imprimido mais moeda, que não haveria crise. Isso é o que todos dizem. Você liga a televisão, toda hora falam isso e ficam batendo, repetindo. E sobre a recuperação, né? A gente participa de vários debates aí, inclusive na internet, com amigos nossos que estudaram em Chicago, né? Não preciso dizer o nome. Eles dizendo, agora a economia vai sair da recessão. Estão falando isso desde que começou a primeira rodada de QI, né, Quantitative Easing. Já fizeram 3 ou 4. Eu vou dar uns dados, poucos dados aqui. A relação dívida interna PIB. Em 2006 e agora, em 2013. Para os Estados Unidos, para a comunidade europeia e para o Japão. Então, olha só, a relação dívida interna PIB nos Estados Unidos em 2006 era de 63%. Hoje ela está em 101,6%. Eles estão devendo mais do que o tamanho do PIB americano. Na comunidade europeia, em 2006 era 69%, e hoje, na média, né, claro, há países que estão muito piores, 93%. Se falar em Grécia, Itália e outros países, a coisa chega a 120%, 130%. E o Japão, que está em crise desde o início dos anos 90, ele tinha uma relação dívida-PIB em 2006 de 158%. E hoje, 211,7%. Aí o que o governo japonês faz? Diminui a taxa de juros para estimular a economia, Keynes, ou então emite moeda. A taxa de juros é o segundo e último dado. Nos Estados Unidos, em 2006, era 1%, hoje 0,25%. Isso dá uma taxa de juros real negativa, né? Na comunidade europeia, em 2006, era 2,5% e hoje está em 0,75%. E no Japão era 0,3% e hoje é 0%. O que significa uma taxa de juros nominal de 0%? Claro, uma taxa real de juros negativa. Eu estou te emprestando dinheiro, eu estou te pagando pelo dinheiro que eu estou te emprestando, porque está tudo de cabeça para baixo, né? Então essas são as exclamações, interrogações, 6 anos depois da crise. As pessoas parece que
aos poucos vão se convencendo que a teoria econômica convencional, e aí eu chamo de convencional tanto keynesianismo como monetarismo, não tem explicações para a crise. Um famoso economista brasileiro, dando uma entrevista numa emissora, na Globo News, ele teve pelo menos teve a honestidade de dizer assim: olha, eu não estou entendendo o que está se passando. Esse economista já participou do governo, é um cara famoso de São Paulo. Eu não estou entendendo o que está se passando. Claro, você não vai entender nunca, você não estudou o Mises nem o Hayek. E nem vai estudar, porque eles acham que isso faz parte dos cursos de história, do pensamento econômico, né? Então, a lição que fica dada pelos austríacos é que você não pode comer demais sem ter indigestão. É o oposto do que o Keynes dizia: come à vontade, bebe à vontade, que você vai ser feliz o resto da vida, né? E essa ideia de que a economia pode crescer através de estímulos à demanda, como o governo brasileiro fez por causa do processo político, né? Vamos dar isenção de impostos em alguns setores, linha branca, automóveis e tal. Essa ideia de que isso faz a economia crescer é uma ideia absurda. É uma ideia que desconhece os fundamentos mais elementares da economia. Como é que você vai crescer sem lastro em poupança? Gastando, o governo gastando, emitindo moeda. E o lastro disso aí? Cadê? Cadê o lastro? É claro que no ano, acho que foi 2010, a economia brasileira cresceu 7%, 7,5%, e no ano seguinte afundou de novo. E nós vamos continuar andando de lado. Porque a política econômica do governo brasileiro atual parece ser a seguinte, né? Abandonaram as metas de inflação, o Inflation Target, que foi instituído em março de 99, quando o Arminio Fraga foi ser presidente do Banco Central. Então você tinha câmbio flutuante com metas de inflação. Agora parece que eles inverteram. Agora você tem câmbio mais ou menos fixo, que é determinado pela Fiesp, né, pelos exportadores, e a inflação flutuando à vontade. Então parece que a ideia é a seguinte, né? É a teoria econômica da Unicamp. Se a inflação estiver um pouquinho alta, a gente aperta um pouquinho nos juros, mesmo que isso dê um pouquinho mais de desemprego. E se a inflação ceder um pouco, aí a gente diminui os juros e vai melhorar o desemprego, a gente ganha votos. Conclusão, eu acho que a economia mundial e a economia brasileira vão continuar andando de lado enquanto não adotarem o remédio amargo que o Daniel não quis ouvir quando eu aconselhei ele fazendo o papel de Hayek. Ele preferiu ouvir o Hélio, que se deu mal. Passo agora para o Bruno. Olá, boa tarde. Professor, falando da equipe econômica do governo e como o governo se comporta na economia brasileira, acho que a melhor definição que se pode dar a essa equipe econômica, se pudesse definir ou escolher um personagem do folclore brasileiro, seria o Curupira. E o lema seria: porque andar para frente é andar para trás. O Curupira, não sei se você sabe, é aquele personagem que tem o pé para trás, né? Então essa imagem do Curupira sempre me vem à cabeça quando eu leio alguma notícia sobre a equipe econômica. Eu vou tentar complementar o que foi dito pelo Hélio, pelo Leandro e pelo professor Biratã, saindo um pouco da questão econômica e tentando focar na questão política, que é a minha área. Em vários momentos, mesmo tratando de economia, tanto o Hélio, quanto o Leandro, quanto o professor Bira, mencionou uma coisa que é muito óbvia, mas de tão óbvia ela fica escondida, que é, na minha modesta opinião, a origem da crise não é econômica, é política. Então foi mais decisões ou decisões políticas equivocadas de política econômica que provocaram problemas econômicos que detonaram a crise, e isso foi explicado de forma muito bem, foi muito bem explicada pelos três. Existe uma coisa muito curiosa: o governo se comporta na área de economia como aquele garoto que a maioria de vocês já deve ter passado pela situação, estava jogando bola ou jogando alguma coisa na rua, o sujeito dá uma bolada na vidraça, quebra a vidraça, sai correndo e responsabiliza os amigos, deixa os amigos lá para serem responsabilizados pela quebra da vidraça, né? E fica olhando aquilo de fora, e se perguntar para ele, se o dono da vidraça perguntar para ele quem foi que fez, ele ainda vai colocar a culpa nos amigos, né?
E qual é o resultado disso? A gente acaba tendo uma discussão que gravita em torno dos problemas, os responsáveis que são acusados não são exatamente os responsáveis, mas que reagiram a determinados incentivos. E eu me refiro aqui, é muito comum a gente ouvir que o culpado pela crise econômica foram os mercados. Um dos problemas que causaram a crise econômica foi a desregulamentação do sistema financeiro. E nesse aspecto, em particular do sistema financeiro, não sei se em todos, mas na maioria dos países, o sistema financeiro é altamente regulado. Só que é regulado de uma forma que beneficia o sistema financeiro e beneficia os governos. Isso não quer dizer que beneficia suas respectivas sociedades. Mas dizer que é desregulado não é uma informação correta. E é muito engraçado porque o governo, ao se posicionar do lado de fora como não responsável por essas crises econômicas, ele pode se apresentar como salvador, mesmo tendo ele sido o criador dessa crise. E aí, quando ele se apresenta como salvador, o potencial agente político que pode resolver a crise, mesmo tendo sido ele mesmo o criador dessa crise, ele pode chegar para a sociedade e pedir mais poder para continuar dando os mesmos remédios equivocados. Mas como ele se apresenta como um agente externo e não o causador da crise, é compreensível que as pessoas, que a sociedade, que não saibam disso e aceitem esse discurso do governo, apoiem esse tipo de medida. Então, você vê, na Europa está acontecendo isso de forma muito clara. Os governos que causaram problemas em seus países pediram à sociedade, pediram aos seus parlamentos que dessem mais poderes aos governos para tentar resolver a crise. Só que os remédios as soluções que eles propunham foram exatamente aquelas que detonaram a crise. Eu morei em Portugal de 2007 a 2009, então eu peguei a parte da metade para o final do governo do ex-primeiro-ministro, do primeiro-ministro anterior, que é José Sócrates, que acabou de destruir o país. Quer dizer, ele fez tudo errado sob o ponto de vista político e econômico. E, curiosamente, foi contratado agora pela RTP, que é a emissora de TV estatal, como comentarista político para comentar a crise atual do atual primeiro-ministro, que está tentando resolver de forma equivocada os problemas causados pelo seu antecessor. É um negócio de maluco. Às vezes eu fico olhando esse tipo de evento, quer dizer, a escolha do ex-primeiro-ministro que quebrou o país, depois fugiu para a França, ficou na França lá escondido, não dava entrevista para ninguém, depois o sujeito reaparece para fazer comentário político criticando o atual primeiro-ministro, que também está fazendo tudo errado, né? Porque está propondo soluções muito parecidas, né? Então, a questão é mais Estado, mais governo, mais gastos. Esse componente da responsabilidade da política, sem, obviamente, minimizar ou tentar excluir as responsabilidades ou eventuais responsabilidades dos agentes do mercado, iniciativa privada, muitos dos quais são responsáveis diretos porque têm interesse, não há santo no sistema financeiro, porque eles são beneficiados. Existem grupos privados que trabalham de forma a conseguir privilégios do governo. E para o governo é interessante que esses grupos estejam ao lado, financiando ou legitimando de alguma forma esse tipo de política. Então, o ponto central assim, da minha exposição é que é preciso entender o problema econômico, como foi exposto de forma muito acertada e contundente pelo Hélio, pelo Leandro e pelo professor Ubiratã, mas é preciso nunca esquecer que o agente político é o agente que decide as questões econômicas. E toda a estrutura econômica, ela é criada sobre decisões políticas. A legislação, quando é feita pelos legisladores, esses legisladores, eles têm uma determinada mentalidade. Se você tem uma sociedade, como eu falei ontem na minha palestra, se você tem uma sociedade que culturalmente aceita o discurso de que é preciso mais Estado, obviamente que você vai ter no Congresso Nacional,
você vai ter no judiciário, você vai ter, enfim, em todas as estruturas de poder, o mesmo tipo de pensamento que vai, obviamente, viabilizar e legitimar um aumento da intervenção e a ampliação do Estado. E quando você tem isso, é muito sério e é muito grave, porque não adianta você ficar brigando contra essa estrutura, porque essa estrutura está toda contra você que tem um discurso diferente. Obviamente que não é você não fazer nada, é você fazer de forma inteligente, que é mostrar para a sociedade que esse tipo de perspectiva, que esse tipo de mentalidade, que se traduz em decisões políticas equivocadas, em vez de contribuir para solucionar problemas econômicos e políticos, tem como resultado o seu inverso. Tem como resultado mais crises, mais governo, mais intervenção e mais problemas econômicos. Obrigado. Obrigado a todos. A gente passa agora para a plateia, né? Claro, velho. Eu só queria completar, porque eu falei muito do contexto, mas não falei do que está acontecendo hoje. Eu acho que cabe um pouco, vou falar uns minutinhos sobre isso. Primeiro, complementando o que o Bruno falou, estou de pleno acordo com a questão política. A gente viu isso também na regulamentação. Quando a Basileia, os bancos centrais, os políticos resolveram aliviar a exigência de capital para os empacotamentos imobiliários, eles estavam achando, e não tem por que duvidar disso, estavam achando que isso diminuía risco, porque você pulverizava, você empacotava, se diminuía risco e melhorava a eficiência do sistema financeiro. Então, mesmo que os políticos tenham boas intenções, eles não têm, é humanamente impossível, da natureza humana, que você não consiga prever as consequências não previstas de uma decisão central elaborada na Basileia ou em Nova York sobre o que vai acontecer. E é óbvio que essa mudança da regra Basileia 2, incentivando os empacotamentos imobiliários, levou, em boa parte, à crise imobiliária. Então, há um erro de desenho realmente no sistema. É achar que a gente, então, agora que a gente entendeu como funcionou aquele problema, vamos mudar agora de novo a regra e criar uma nova regra, e aí essa nova regra vai gerar uma série de consequências não previstas, como uma regra central, que vai dar mais problema. Então, o que tem que ser feito nessa seara, que eu já estou adiantando um pouco a solução, é a gente voltar para 100 anos atrás, quando não existia seguro depósito. Então, os depositantes são responsáveis por saber se o banco está gerindo direito o dinheiro. Não havia banco central, a alavancagem era muito mais baixa, o sistema era mais seguro do que é hoje, que é totalmente estatista, propenso a risco. Mas sobre o que está acontecendo hoje? Então, a gente vê aqui as políticas de 6 anos para cá, que foram as políticas keynesianas e monetaristas, não deram resultado até hoje. Quanto mais tempo nós temos que esperar antes que esses caras mudem de ideia e cheguem à conclusão de que não está dando certo? O desemprego nos Estados Unidos está em níveis altos e tão distorcidos, porque tem uma série de problemas estatísticos na taxa de desemprego. Ele bateu a 10, voltou perto de 8, mas continua altíssimo. O resto da Europa, totalmente complicado, os países em recessão, e eles estão fazendo todo o receituário completo keynesiano e monetarista de injeção monetária, para não deixar o sistema desalavancar, e de gastos públicos, com déficit públicos. Então, e aí? O que precisa para esses caras se convencerem de que isso aí não deu certo? Sobre isso, e aí explica um pouco a queda do ouro de 14% essa semana, alguns caras já começaram a perceber, mesmo lá dentro do FED. Teve um paper feito pelo Mishkin, e com outros coautores. O Mishkin foi meu professor na Columbia, e foi do FED, e é muito amigo do Bernanke, e eu não acho que tenha sido coincidência soltar esse paper agora em fevereiro. E esse paper diz basicamente o seguinte: olha, a continuar essa política e o que está hoje na mesa pelo Banco Central, no momento que chegar 2015, 2016, com o início do ajuste para a retirada da liquidez excessiva, o Banco Central vai ter perdas de múltiplas vezes o seu patrimônio. O que ele quis dizer é: meus amigos,
não dá, acabou o jogo, não tem estratégia de saída viável, e o Fed, como fala naquela linguagem, aqui também um pouco assim, criptografada, a gente tem que, como investidor e como membros da sociedade interessados nas políticas de juros e etc., a gente tem que tentar ler nas entrelinhas. Saiu esse paper, que eu já olhei com uma certa suspeita, e agora, quando saiu a ata da reunião do Fed de março, saiu agora semana passada, já começou a ter uma indicação de que o tal do quantitative easing, que é essas políticas QE, de injeção monetária forçada nos bancos, não está funcionando e talvez esteja com os dias contados ainda lá para frente, mas já sinalizaram de que isso é um problema que eles vão ter que resolver. Então não é à toa que o ouro caiu, porque o ouro é muito dependente da taxa de juros de curto prazo e das indicações futuras da taxa de juros de curto prazo. Mas o que eu quero dizer é que já estamos há 6 anos eles fazendo besteiras, o custo disso foi fenomenal, né? Quem estava se preocupando se lá em setembro de 2008, com a Lehman quebrando, qual seria o custo disso para a sociedade, vejam, o custo para o mundo de todo esse aumento de dívida pública para gerações futuras dobrou. Tudo que os nossos filhos vão ter que pagar de dívida no futuro dobrou em relação a 2008. Então, está na cara que se tivesse deixado o sistema se autoajustar, o custo seria, sem dúvida, um custo alto, mas uma fração do que essas políticas públicas causaram. E agora a gente tem esse problemão, que certamente essa dívida toda não vai ser paga, vai haver algum calote inflacionário em algum momento, ou um calote previdenciário, essas coisas que, inclusive, com o desafio demográfico nos países envolvidos, vai acabar acontecendo. Mas o fato agora, algumas poucas pessoas, né, os especialistas da escola austríaca há muito tempo já sabem disso, mas os caras da economia convencional, do mainstream e até do Fed, já entenderam que esse negócio não dá para continuar por muito tempo, o custo está muito alto e não está funcionando. Isso, pelo menos, é um sinal de esperança de que eles vão começar a fazer a coisa certa. O problema é que a coisa certa aí parece aumentar os juros, e aí o endividamento vai ficar mais caro para as pessoas, para a família, e a economia tende a sofrer uma nova queda, como sofreu quando os juros subiram em 2006, 2007. Ok, obrigado. A gente passa agora para a rodada de perguntas. Como eu falei no começo, a gente está sem o microfone e eu peço para vocês fazerem perguntas em voz alta e prezando pela objetividade nas perguntas. A gente tem um pouco menos de 1 hora para conversar. Eu vou começar aqui. O Peter Schiff, né, o famoso analista aí, ligado à escola austríaca, que usa de elementos da escola austríaca em suas análises, ele tem uma tese interessante, que é o seguinte: a gente está num claro esquema de troca de bolhas. Okay? A bolha .com foi trocada por uma bolha imobiliária, e a bolha imobiliária agora vai ser trocada, talvez pela maior de todas as bolhas, a bolha de títulos públicos. Eu queria que o Leandro comentasse isso, o que ele acha dessa abordagem do Schiff. Se você olhar a taxa de juros que está vigente sobre esses títulos, você realmente acha que tem uma bolha. Mas essa atual, pelo argumento do Schiff, pelo que eu entendi, é o seguinte: se a Selic americana está tão baixa, é porque ela está sendo muito demandada e isso é uma bolha de títulos. Só que o problema é que um dos motivos de a Selic americana estar tão baixa, que hoje está em 0,5, é que os bancos não estão emprestando entre si no mercado interbancário. Isso tem um gráfico que dá para você ver como é que despenca. Desde que a Selic deles cai, o nível de transação que era de bilhões agora está caindo ali para 40 milhões ao mês. Se os bancos não estão emprestando entre si no mercado interbancário, essa Selic não tem como subir, porque o que determina essa Selic é exatamente esses empréstimos no mercado interbancário.
E como os bancos americanos estão lotados de reserva, porque o Fed injetou dinheiro em seguida, eu não vejo como é que ela pode, mesmo que o Banco Central queira, eu não vejo como é que ele vai conseguir retirar esse excesso de reserva do sistema bancário de modo que a Selic americana suba, porque a Selic é a taxa de juros em que os bancos emprestam entre si.